Aprenda a configurar as câmeras do Moto G86. Esse aparelho sensacional que eu estou testando, um dos melhores custo-benefício do Brasil, um dos melhores aparelhos ali no preço bacana para você comprar no Brasil. E hoje eu vou ensinar você a como mexer, como utilizar da melhor forma possível as câmeras dele. Não apenas dele, mas se você tem outro Motorola aí como o sistema é parecido, também provavelmente vai servir para você. Eu sou o Ronaldo, seja bem-vindo ao canal Ronaldo Homeotech. Pessoal, já para me ajudar, vocês não têm ideia do quanto que isso ajuda, dá o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilha esse vídeo para todo mundo, que vocês não têm ideia do quanto que o compartilhamento e o like de vocês ajuda pra caramba. Se você quiser comprar ele e outros produtos em links seguros e confiáveis, vai aqui na descrição, clica no nome do vídeo e olha a descrição dele, porque tem muita informação legal. Tem os links seguros para você comprar ele e também um link para você entrar no grupo de ofertas do WhatsApp, onde eu sempre coloco alguma oferta legal, além do link para você virar membro. Muito obrigado aos membros por sempre darem uma força bacana aqui para mim, porque se você virar membro, você consegue benefícios exclusivos, certo? Então, sem mais delongas, bora aprender como mexer nas câmeras desse carinha aqui. Bora! Primeiro, pessoal, o mais importante, uma coisa que muita gente não sabe que ele tem, ó, se você balançar o aparelho assim, ó, ele já abre a câmera, novamente, vou colocar aqui para vocês, ó, balançou, ele abre, o que é bem bacana, certo? Agora, pessoal, vamos começar por outra coisa. Aqui atrás, nós temos três sensores, né, quatro. Esse daqui é o flash, né, que não tira foto. Esse daqui não é câmera, tá bom? É um sensor, como se fosse um sensor que ajuda a controlar a luz, né, na hora de utilizar os outros sensores. Esse daqui é o sensor principal, tá bom? Uma vez zoom, então vou até tapar aqui que vocês vão ver que vai ficar tampadinho, tá bom? É a câmera principal e que utiliza a maior parte do zoom dele, tá? E esse aqui de baixo é a ultra wide, que é a câmera com o ângulo mais aberto. Olha só, esse daqui, mostrando para vocês, ó, é o sensor principal. E olha só como a ultra wide aumenta o ângulo, certo? E esse sensor aqui de baixo é a ultra wide e também a macro, né? Você clica aqui que é a macro, para tirar foto bem de pertinho, já estou ensinando para vocês, ó. Se você quer tirar foto bem de perto, você clica aqui nessa florzinha, que ele vai utilizar o sensor macro para tirar o sensor da ultra wide, para tirar a foto macro, certo? Então agora, quem já sabe qual câmera é qual, vamos começar, pessoal. Né? Que nem eu mostrei para vocês, se vocês clicar aqui, você vai para 2 vezes 1 e ó, só de passar o dedo pro lado, ó, já abre a coisinha aqui, né, esse círculo para controlar o zoom do Moto G86, tá bom? Também tem aqui os botões pré-determinados para você escolher o que você quer. Uma coisa muito legal que muita gente não sabe, se você colocar o dedo aqui, ó, e segurar, olha só, ele começa a tirar várias e várias fotos. Aí depois quando você for na galeria, ó, pegou e vai mostrar para vocês todas as fotos, tá? Aí você vai pegar e você vai escolher a que você quer, definir como principal, manter essa, excluir as outras, tá bom? Que é aquele negócio para você tirar várias fotos em movimento, o que ajuda demais. Agora vamos começar aqui, pessoal. Aqui em cima, olha só, quando a gente clica, vai abrir o Google Lens. O Google Lens é uma coisa que você utiliza e você pesquisa o que tiver aqui na tela, né? Por exemplo, eu tô aqui com, ó, o personagem aqui do meu mousepad, o Satoru Gojo. Aí quando a gente clicar, vou colocar aqui de lado para vocês verem, ó, quando a gente clicar aqui, ó, ele vai pesquisar, ó, o mousepad, estampa de arte de um estilo anime, olha só que bacana. Então, se você tá com dúvida, tem uma planta que eu não sei o que é, tem um bichinho que eu não sei o que é, vai lá, clica que você vai abrir o Google Lens, que é sensacional. Aí tem outras opções aqui também, né, traduzir, criar tal, é basicamente uma ferramenta do Google para você utilizar, o que é sensacional. Aqui é o flash, evidentemente, você escolhe se você quer desligado, se você quer o flash ou se você quer deixar o flash automático, tá? Você escolhe. Agora isso daqui, pessoal, é a proporção da tela. 9:16 é essa proporção aqui. Se você coloca esse símbolo, vai pegar a tela toda, a sua foto. Se você clicar aqui 3x4, vai fazer 3x4, é como se fosse o RG, né, nosso do Brasil, né, 3 por aqui, 4 aqui. E tem um quadradinho, que é literalmente uma foto, que é um quadrado. Muita gente utiliza aqui isso daqui no Instagram, tá bom? Isso daqui é o cronômetro, né, o temporizador. Você escolhe 10 segundos, ou você escolhe 3 segundos, ou você não escolhe nada, né? Fica ao seu critério. Isso daqui são outras configurações que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aqui, olha só, tem filtros pré-determinados. Esse aqui é o original, que é a melhor cor que a Motorola tem no automático para você utilizar. Mas ó, Quente Tóquio, Editorial Tóquio, tem várias outras cores, várias outras
tipos diferentes, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou tirar da minha mão nesse romântico e vou tirar aqui no original para vocês verem como fica a diferença, ó. Olha como ficou diferente com o original, né, que vem, e com o romântico, a diferença das cores. Então entra lá, utiliza, mexe nessa questão dos filtros, porque tem muita coisa interessante, tá? Aqui na selfie não muda muita coisa, pessoal. Olha só, eu tô com a selfie ali aberto, tá? Tem o flash, tem a proporção, temporizador. Só que aqui na selfie dá para você aumentar o ângulo. Olha só como o ângulo ficou maior, ficou aberto, né, para pegar mais pessoas. E também tem alguns filtros, olha só. Dá para suavizar, dá para melhorar o tom, dá para colocar olhos grandes, afinar rosto, né? Ou você clica aqui se você mudar alguma coisa e restaura tudo, certo? E dá para você desativar. Eu não gosto de filtro, eu deixo desativado, então é isso daí. E aqui também tem outros filtros para você utilizar no que você achar melhor. Aqui embaixo, pessoal, vamos para a parte do vídeo, que é a segunda coisa que as pessoas mais utilizam, certo? Flash, proporção, ó, o vídeo é diferente, dá para colocar 9:16 ou a tela toda, tá? Microfone, que é bem legal, você clica ou você, quando você clica aqui, você tira o som do seu vídeo. Resolução, esse aparelho aqui grava em 4K 30, né? Mas dá para colocar 4K 30 ou Full HD, o Full HD é o mais simples e 4K 30 é a melhor resolução dele, tá? Aí nas configurações que eu vou dar daqui a pouco, e a mesma coisa aqui, ó, mesma coisa das fotos, tem os filtros, certo? E também aqui outras coisas que você pode utilizar para mudar a imagem. Aí na traseira, a mesma coisa, muito parecido aqui em cima, só que na traseira, ó, nós temos 4K 30, Full HD 30 e Full HD 60, que é uma coisa que também muita gente gosta, tá certo? E aqui embaixo, mesma coisa, olha só, as configurações dos filtros. Aqui embaixo tem a câmera lenta, né, para você gravar, e aqui em cima mudar as configurações, HD a 240 ou Full HD a 120, o que é muito legal, né, gravar em câmera lenta. Tem gente que acha bem legal, que usa isso muito, né, e ele grava nessas proporções aqui, tá bom? A outra resolução é porque assim, pessoal, esse sensor aqui dele é de 50 megapixels, né? Mas por padrão, ele não tira foto em 50 megapixels. Ele tira em uma resolução menor, geralmente ali 9, 12 megapixels, né? Porque ele utiliza vários pixels e junta em um só para te dar qualidade ali. Mas aí se você estiver num lugar bem iluminado, que nem tá falando aqui, utiliza o modo ultra resolução, que você vai conseguir puxar muito mais foto, puxar muito mais coisa na imagem, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, que eu tirei na resolução normal, tá? Mostrando para vocês aqui, ó, o quanto eu consigo chegar. Vocês estão vendo? Eu cheguei até aqui, ali no Mjolnir. Agora, na outra resolução, ó como eu consigo puxar mais. Vocês viram? E novamente, eu utilizo isso daqui quando você estiver num lugar bem iluminado, porque é bem legal. Aí, novamente, aqui tem um flash e tem um temporizador. O modo retrato, pessoal, é aquele modo que a gente usa para deixar as coisas com fundo desfocado. Entendeu? Que é muito bacana, que muita gente utiliza. Aí quando você clica aqui, você coloca a intensidade do modo retrato, tanto na câmera traseira quanto na câmera de selfie. Você também pode mudar aqui a intensidade, né? E também tem os filtros aqui, tudo certinho, igual nas outras coisas. A captura dupla é uma coisa muito interessante mesmo, que eu até fiquei impressionado quando descobri que o Moto G86 faz daqui, porque geralmente só os aparelhos mais caros, né, conseguem fazer isso. Isso daqui você vai gravar, ó, vocês estão vendo a câmera traseira ali? Quando você vai gravar numa lente e vai gravar em outra lente. Aí quando você faz isso, olha o vídeo que fica. E vai gravar em outra lente, que no caso eu escolhi a câmera de selfie. E vai gravar em outra lente. Viu como é legal? Aí quando você clica aqui, você escolhe o layout, ó, se você quer metade igual tava, ou quando você clica aqui, você troca, e aqui você pode mudar também a lente que você quer fazer isso. Ó, quando você clica aqui e você clica aqui em cima, ó, você troca. Tá vendo? Vai para cima, vai para baixo. Isso daqui, você pode colocar a ultra wide também. Isso daqui é muito legal, gente. É uma coisa bem bacana, dá para colocar no zoom, que funciona demais para fazer trabalho, para fazer a apresentação assim, já me ajudou bastante, tá? Aqui no modo Pro, né, como vocês bem sabem, tem o modo Pro, que é aquele modo profissional e tudo mais, mas como eu sempre digo em todos os vídeos que eu faço, eu não entendo do modo Pro, pessoal. O que eu posso falar para vocês é para você tentar se arriscar, tentar tirar uma foto de um jeito, muda, tenta tirar do outro, porque se eu fosse ensinar para vocês, eu não sou fotógrafo, eu não sou especialista nisso aqui, eu poderia passar desinformação, tá? Mas ele tem um modo Pro tanto na frontal quanto na câmera traseira, para você utilizar bem bacana, tá? Aqui no mais, tem outras coisas bem interessantes,
né? Eu já vou ensinar vocês a como configurar. Quando você clica aqui nesse lapisinho, ele te dá a opção de você pegar e colocar aqui para baixo, ou tirar um que você não queira e colocar lá em cima. Aí você deixa da forma que você achar melhor. Aí como eu deixei o scanner aqui, vou falar do scanner. O scanner era para você pegar, pessoal, e sabe quando você tem algum documento, alguma foto, algum papel ali, utilize o scanner porque é bem legal. Tô aqui com a caixa do Moto G86 e vou usar o scanner para vocês verem como é que ele fica, ó. Eu peguei, aproximei, tá? Eu tô só segurando aqui. Pronto, eu nem precisei apertar o botão, ele pegou e já escaneou, entre aspas, o documento. Aí dá a opção de recortar, girar, filtro, borracha, várias coisas aqui. Aí se você quiser salvar e finalizar, né, ele vai salvar a foto ali para você, o que é bem legal. Aí depois você pode iniciar nova digitalização, abrir PDF em arquivos, abrir arquivo JPEG na galeria, o que é sensacional, tá? Aí quando você clica ali embaixo, ó, ele já te deu o arquivo em PDF, o que é sensacional, tá bom? Aí aqui na galeria novamente, né, o próximo ali, vamos ver aqui no próximo no mais, o Night Vision, obviamente, eu recomendo muito que você utilize quando você estiver em baixa iluminação, tá bom? Que tem na câmera traseira aqui, mas geralmente quando você está numa situação de baixa luz, ele vai ativar automaticamente isso, tá? Mas se você quiser ter certeza, vai aqui no Night Vision e coloca, porque também ajuda bastante, tem 10 vezes zoom e é isso aí, tá? Aqui nós temos o panorama, né, que é aquela foto aberta, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou tirar uma foto aqui, aí ó, aí aparece até o símbolo do círculozinho ali, tá vendo? Para ir passando, papapá. Aí depois que eu tirei, ó, aí fica uma foto toda aberta, né? Uma coisa bem interessante, ó, mostra até o videozinho e tal. É uma coisa muito legal, né? Que eu sei que eu particularmente eu uso muito isso em viagem, tá? Essa foto panorâmica aqui, que é bem bacana. Eu gosto de tirar viagem quando eu vejo alguma montanha, alguma coisa assim. Eu acho sensacional. Tá bom? Agora, pessoal, cabine de fotos é uma coisa que é basicamente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma foto, ele vai fazer uma pose, aí outra foto, eu nem precisei colocar o dedo, ó, aí já vai vir outra foto, automático, aí outra foto aqui, ó, imprimindo, né, entre aspas, aí já faz uma foto com as 4 coisinhas ali, é muito legal quando você tá com seus amigos ali, sei lá, saindo e tudo mais, e ele já faz as 4, já é automático, é uma edição automática para você, e eu acho esse recurso também bem bacana, né? Aí aqui, novamente, tem várias configurações, o temporizador você pode mudar e colocar 5, 8, 10, né, você escolhe o que você quer, a proporção aqui em cima, os filtros e os outros filtros originais aqui também que você pode escolher, tá bom? Aqui embaixo nós temos o lente Tilt Shift, olha que bacana. Essa lente Tilt Shift, pessoal, é assim, tá vendo? Vamos supor que eu vou tirar uma foto, aí tudo que tiver aqui dentro vai ficar sem estar desfocado e o que tiver fora desse retângulo vai ficar desfocado. E é bem legal que você pode mudar, ó. Se você faz assim, ele aumenta e aí aqui fica desfocado e no centro não. Eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo como aqui ficou tudo bonitinho e aqui ficou desfocado? Esse é um recurso que eu acho bem legal, bem interessante. A Motorola coloca umas coisas bem legais aqui nos aparelhos dela. Aí novamente tem o zoom, né, a ultra wide, e você pode colocar no máximo uma vez zoom, tá? Aí aqui tem um temporizador também. Eu acho esse recurso bem bacana. E agora o último, pessoal, o time-lapse. O que é o time-lapse, pessoal? O time-lapse ele é o oposto da câmera lenta, ele deixa mais rápido os vídeos. Aqui você controla a velocidade que você quer, ó, 4, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, como ele ficou bem mais rápido, tá bom? Aí novamente, ele é o oposto da câmera lenta. O time-lapse ele deixa mais rápido a imagem. Aí aqui você coloca se você quer a estabilização ou não. Novamente 9:16, Full HD é a qualidade que você quiser colocar, tá? E aqui você clica aqui de novo para abrir o menu para você mudar a velocidade para você utilizar, tá certo? E também tem na câmera frontal. Olha só que bacana. Também chega até 32, aí você muda aqui as configurações, tá bom? A estabilização que você quiser ou não. E isso é bem legal, tá certo? Aí que nem eu falei para vocês, pessoal, aqui embaixo o que nós temos é isso, né? Se você clicar aqui, tá? Ele vai redefinir pro jeito que é no padrão de fábrica, tá? E aqui embaixo o que nós temos é isso, é o padrão, digamos assim. Ah, tem uma outra coisa que eu não falei para vocês, é que, pessoal, quando você clica aqui na tela, ó, você consegue mudar a exposição, né? Quando você abaixa, você coloca menos luz no sensor e quando você aumenta, você coloca mais luz no sensor. Só tem que tomar cuidado para não ficar muito estourado e nem para ficar muito escuro, tá bom? É só clicar na tela, aí você muda, aí quando você colocar, segurar o dedo em cima, ele vai bloquear e não vai sair daí.
bem bacana. Agora vamos aqui em cima, pessoal, para mostrar para vocês um pouco das configurações. O que nós temos aqui em cima? Ó, resolução da câmera frontal, tem a padrão, aí você pode escolher o alto, aí você escolhe o que você acha melhor, tá? Tem a marca d'água, que é bem bacana, né? Que a Motorola deixa um menu bem completo, você pode colocar data, pode colocar horário, tá bom? Parâmetro da captura, que é o tipo de lente, a distância focal e tudo mais. Marca d'água do dispositivo, tá? Que aí você tira o nome dele aqui, deixa só as configurações aqui, e aí você escolhe o que você quer colocar, tá certo? O Google Lens, lembra do Google Lens? Se você quiser tirar ele do menu, você desativa e ele sai daqui de cima, tá bom? Aí você escolhe o que você quer fazer. Vídeos, áudio com inteligência artificial, é aquele negócio que, por exemplo, vamos supor que você está gravando alguma coisa num vídeo, né? Por exemplo, você ativou. Aí você está vendo uma pessoa lá longe, sei lá, você está gravando em uma vez de zoom, aí não está focando em nada. Certo? Você está gravando em uma vez zoom, aí não está focando em nada. Se você pegar o zoom do vídeo e focar numa pessoa que está conversando, dependendo da distância ali, você consegue ouvir a conversa dela. Perigoso, mas bem bacana. Aí você escolhe se você quer ativar ou não, tá bom? Vídeo eficiente, salvar vídeo como H.265, HEVC, tá? Só que aí tem que tomar cuidado porque nem todo lugar isso daqui é compatível, tá bom? Espelhamento de selfie é aquele negócio, né, pessoal? Às vezes, a maioria dos celulares, quando a gente abre, ele espelha a selfie, né? Para como se a gente estivesse olhando no espelho. Mas se você quiser exatamente do jeito que tá ali, né? O lado do celular, você coloca o espelhamento de selfie que vai ficar mais real, tá bom? Método de captura é bem bacana. Dá para você captar, tirar uma foto com a palma da mão. Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Na selfie, ó, tá aparecendo ali. Eu coloquei a foto, a mão e já tirou. Olha que bacana. Tá? Tem outros métodos também. Aqui, ó, detector de sorriso. Quando ele detectar que alguém sorri, ele tira a foto, ó. Viram? Novamente. Sorri, ele tirou foto. Isso é bem bacana e eu uso demais nos meus Motorola, tá? E tem outra coisa, tocar em qualquer lugar. Você vai tocar em qualquer lugar da tela. Vou clicar aqui em cima. Pô, tirou. Vou tocar aqui embaixo. Pô, tirou. Sensacional também, certo? Depois do módulo de captura, som de captura, né? Aqui você tira e você coloca, ó, vou colocar de volta. Aqui, ó, viu? Bem bacana. O assistente de captura para você colocar linha de enquadramento na tela, para ajudar você, ó, tá vendo as linhazinhas, ó? Para ajudar você a se enquadrar melhor ali na hora de tirar uma foto. E também tem a questão do nível, para você saber aonde, ó, tá vendo o nível aqui, ó? Para você saber se o celular tá reto ou não na hora de você tirar uma foto. Isso aqui também é bem bacana. E lembra do balançar que eu mostrei para você no começo do vídeo? Ó, essa câmera instantânea, ó, gira o punho 2 vezes rapidamente para abrir a câmera a qualquer momento. Você pode desativar se você quiser. Ou você pode deixar escolha automática para o aparelho decidir o que ele vai querer, ou abrir a câmera traseira, ou abrir a câmera de selfie. Por exemplo, eu deixei a câmera de selfie aqui, ó. Eu vou fechar o aplicativo para vocês verem. Aí quando eu girar o pulso, ó, ele vai abrir a câmera de selfie. Bem bacana isso daqui também. E o manter o último modo, o que é bem bacana. Vamos supor que eu saí da câmera e deixei no modo Pro, tá? Aí eu vou fechar, quando eu vou estar no aplicativo de câmera, ele vai estar no modo Pro. Aí ele vai e deixa o último que você deixou, e eu acho que daqui é bem bacana. Aí tem salvar a localização, que é aquele negócio que toda vez que a gente tira a foto, grava exatamente a localização ali das fotos dos vídeos lá na galeria para mostrar para você. O feedback sobre a câmera, para você mandar alguma sugestão, alguma coisa para a Motorola. Aqui na parte da ajuda, pessoal, que tem várias coisas pré-determinadas para ajudar você se você tiver alguma dúvida com tirar foto, né? Mas tem o Ronaldão aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Redefinir, quando você clicar em redefinir, tudo que você mudou vai voltar para o padrão de fábrica, tá? Então tem que tomar cuidado com o que você vai fazer. E sobre, mostrando o aplicativo de câmera, licença de código aberto, tá? Se a versão aqui tá na versão mais atual e tudo mais. E foi isso, pessoal. Tem outra coisa que eu esqueci de falar também, é que os botões aqui de volume, ó, eles tiram foto. Ó, aliás, eles fazem o que tiver aqui na tela. Se tiver no vídeo, você vai clicar, ele vai começar a gravar um vídeo. Aí você clica de novo e ele vai parar. Tá certo? Então foi isso, pessoal. Vocês viram, eu duvido que vocês sabiam fazer tudo isso, tá bom? Tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana aqui nesse aparelho, tem muito vídeo sobre ele, né, que eu já fiz aqui, tô deixando a playlist para você assistir. E foi isso. Se você tiver alguma sugestão de outro vídeo que você quiser que eu faça com ele, se tem alguma coisa que você não entendeu, coloca nos comentários, vamos conversar e vamos trocar ideia. E como eu sempre digo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilha o vídeo para todo mundo, clica no nome do vídeo e olha a descrição que tem muita informação legal, vira membro, entra no grupo de ofertas do WhatsApp. Então foi isso. Fiquem todos bem, um abraço. Esse aparelho é bonito, né, pessoal? E até o próximo vídeo. Falou, pessoal!